Beleza, vocês da gravação, começamos agora. A gente está batendo um papo informal com o pessoal aqui que está ao vivo. Então, agora todos vocês sejam bem-vindos. Reforçando que hoje vai ser um encontro onde vamos falar sobre a igreja, né? Especificamente a continuidade do nosso estudo que nós estávamos falando sobre a Apocalipse 2 e 3, né? A carta que foi enviada às 7 igrejas. A gente já vai contextualizar de novo isso, fazer um rápido resumo aqui para todos vocês, tá? Então, um ponto importante aqui, tá? Ó, o Meriano chegou. É que esses estudos que a gente quer trazer para vocês, eles fazem parte de um estudo que é uma composição de aulas de um aperfeiçoamento que nós chamamos de APOM, que é aperfeiçoamento para a obra do ministério. Então, é um aperfeiçoamento que normalmente a gente faz para líderes, mas que eu acredito que todo cristão que quer se tornar maduro deveria entender isso, Sim. tá? Então, óbvio que a gente condensa isso, né, em três principais blocos que tem a ver com o evangelho, a vida da igreja e a obra de Deus na nossa vida, tá? Então é exatamente isso que o Evilásio, que é um dos nossos mentores, ele vai cobrir aqui com vocês. O que, né, eu foquei até agora? Eu só foquei até agora neste aspecto da visão da igreja, só isso, tá? Então, esse aspecto da administração, do governo, da meta como igreja, do viver prático, a gente vai falar tudo isso. Agora a pergunta é, Rafa, por que que você focou aqui no aspecto da igreja, que aqui está como módulo 2? Porque a maioria de vocês já tem uma vivência de igreja ou já viveram algo como igreja. Então eu quis pular aqui porque de alguma forma esse pilar, deixa eu só deixar o áudio de vocês no mudo, depois eu abro para todos, tá? Só um minutinho. Porque eu acredito que dentro dessa proposta do Somos, o nosso principal objetivo é entender a igreja. Por quê? Porque a maioria de nós acha que já entende. A maioria de Como a gente nós, achava. como nós achávamos, né? Eu tô falando de mim, Como ainda inclusive. estamos aprendendo sobre. Exatamente. Então, na realidade, na nossa cultura cristã contemporânea, a gente é o quê? A gente é especialista de comunidade de fé, denominação, congregação. E o máximo que muitas vezes a gente fala sobre a igreja é assim, a igreja é o corpo. Mas isso ainda fica muito subjetivo, né? Então a ideia aqui desse estudo é justamente tentar fazer isso virar mais objetivo para quê? Para a gente avançar, né? Entendendo a importância disso. Então vamos lá. Como eu falei que hoje vai ser uma visão mais rápida aqui, eu vou fazer uma visão aqui geral, tá? Ok. Inclusive, se vocês depois quiserem recomendação de livros, esses ensinos eles têm, né, expressões A gente sempre fala disso. em livro, né, parte desses estudos mais aprofundados. Desses aqui, esse livro, O Perigo do Lado Bom da Alma, sensacional, porque todo mundo acha que a alma tem algumas coisas que a gente acha que é positivo, mas é o sentimento nobre. Essa daqui, A Promessa e a Vida do Galardão do Reino, muito bom, tá? Depois a gente indica isso, tá? E essas 40 lições da vida cristã, muito boa, tá? Beleza, então a gente começou falando da visão da igreja. A visão da igreja começa em Mateus 16. Então a primeira menção da igreja foi Mateus 16. Então quando a gente vê Mateus 16, a gente vê o quê? A gente vê o início ali de um povo que eram quem? Os fariseus religiosos pedindo um sinal, né? E o Senhor falou, já foi dado o sinal. E daí o Senhor ele deixa bem claro para os discípulos ficarem atentos ao fermento dos fariseus. Então o que significa isso? Né, ou seja, o fermento daqueles que já acham que sabem tudo. Então a gente sempre tem que cuidar quando a gente acha que sabe tudo, né? Eles tinham uma visão muito rígida
E o fermento é aquilo que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então ele fala cuidado com o fermento, né? E ele começa a revelar o mistério do Pai e o mistério do Filho. Então ele pergunta para os discípulos: quem que vocês acham que eu sou? Quem que vocês dizem que eu Quem sou? vocês dizem que eu sou? O que eles dizem? Daí começa a falar várias coisas e daí Pedro revela Cristo, né? Então, Tu és o Cristo, a- filho do Deus vivo. exatamente. Então, qual é o mistério aqui? Quando Pedro fala isso, Jesus ele fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. Então, o que significa isso? O Pai, o Yahvé, revela o Filho, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente entender. Porque sempre é o Pai que revela o Filho, mas o Filho revela a igreja. Então, a partir desse momento, ele disse: então, porque tu és Pedro, Tu és pedra. tu és pedra, edificarei a minha igreja. E daí, no versículo 21 a 23, a gente falou sobre o preço para gerar a igreja, né? Então, o mistério do Pai é o Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. Exatamente isso. E o preço para gerar a igreja é alto. A gente precisa entender isso. A gente, né, falou um pouquinho disso, né? Quando a gente falou sobre a edificação. Sim. Então, gente, obviamente isso é um resumo, então não vou entrar aqui no detalhe de Mateus 16 de novo, tá? Mas o que a gente precisa entender é que o Senhor ele fala para a gente se acautelar, porque realmente muitas vezes isso nos impede de enxergar a realidade de Deus. E daí, Sim. quando o Senhor estabelece a igreja, ele fala que as portas do inferno não prevalecerão, e ele nos dá a chave do reino, tá? E quando a gente tem esse entendimento descortinado, às vezes a gente ouve tantas vezes essas passagens e já é meio que de conhecimento de todos, né? Mas quando você recebe no espírito esse entendimento, eu tive, em uma das aulas de Mateus 16, eu tive realmente um encontro com a revelação da igreja, sabe? Versículos que eu sempre ouvi, mas quando vem a revelação é algo diferente. Então, a igreja é a coisa mais preciosa de Deus na terra. Sim, a igreja. E aí, tipo assim, você fala: meu Deus, por isso que o diabo botou essa confusão, entende? As pessoas realmente não conseguem, talvez, entender na plenitude a revelação, logo se distancia disso, quando isso é a coisa mais bela que tem na terra. Então, a igreja é apaixonante. É isso que eu queria falar para vocês, assim. O que nós somos em unidade é incomparável a qualquer coisa nessa terra, assim. E existe um poder que foi dado, Jesus fala das... que foi, né, pra falar? É linda, né, gente? Existe um poder, quando ele entrega as chaves, você começa a entender, meu Deus, toda a autoridade está na mão da igreja e a igreja está perdida nela mesma, entende? Então, por isso que existe uma guerra tão grande da gente entender quem nós somos como igreja. E quando a gente entende, é essa nossa responsabilidade que a gente fala de filhos maduros. Meu Deus, eu tenho que, que compartilhar desse entendimento, porque é muito rico, entende? Se eu entendi, eu preciso que outros Pedro, entendam. quando se converter, ajuda os seus pequenos irmãos. Então, temos que ter cuidado, né? Porque a gente fala tão assim, enfático, né? Sobre a igreja que parece que a gente tá com um tom crítico a respeito disso, né? Na verdade, a gente simplesmente enxerga que a igreja ela é irresistível, né? Ela é incrível. Então, muita gente se frustra com pessoas, com sistemas, mas com a igreja de Cristo é impossível. E daí a gente vê que Jesus pagou um alto preço, né? De morrer para gerar a igreja. E daí nós vemos que próprio Pedro fala não, e aquele Ele que foi avisa, né, que vai morrer, será necessário ser morto, né, e ressuscitado. E Pedro, aí que é o lado bom da alma, né? Não, de forma nenhuma, tenha compaixão de ti, sim, aquela proteção almática. E aí ele vira e fala: arreda Satanás. pedra de tropeço. Mas pelo amor de O Deus, parecia um mesmo sentimento bom ele querer proteger Jesus. E quantas vezes a gente tem sentimentos bons da nossa vida, né, em tudo que a gente faz, e não necessariamente é o que Deus quer, e o né? mesmo homem que estava sendo chamado de rocha, versos anteriores, estava chamando de pedra de tropeço. Sim. Então aqui é importante.
Beleza, gente. Daí aqui o preço para a edificação da igreja não é só o preço que Jesus pagou no versículo 21 de ser morto. Mas depois, no versículo 24, ele fala: Então Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o que que é negar a si mesmo, né? Então, é entender que quem quiser ganhar a vida, perder lá, Tem renúncia. e quem quiser achar, perder a vida em amor de Cristo, vai achar. Então, aqui fala, né? Sobre essa questão da alma. Beleza, gente, daí é muita coisa, mas o ponto aí é: depois de Mateus 16, a outra menção da igreja é Mateus 18. Também é um outro ponto bem sensível que em algum momento a gente vai explorar, que é o que? Mateus 18 fala a primeira vez sobre excluir pessoas da igreja. E hoje esse é um tema que é delicadíssimo, né? Ou porque houve no passado um aspecto muito religioso, né, dentro de doutrinas que não tinham nada a ver com as escrituras, onde as pessoas eram excluídas por coisas fúteis, como uma determinada roupa, um determinado costume e tudo mais, não se fala mais disso. Mas Mateus 18 deixa claro que se uma pessoa pecar no contexto de iniquidade, tá? Existe essa diferença. Não está falando de pecado no sentido cotidiano que nós somos sujeitos ao pecado ainda até a nossa glorificação. Mas aquele que está em iniquidade e ele, né, receber uma orientação e essa pessoa não se arrepender, daí a Bíblia ela fala sobre a primeira expressão de uma assembleia. Então ela diz, então chama outros irmãos para, né, terem comunhão com ele, tá? E depois que, se os irmãos tiverem comunhão no sentido de arrependimento, de tentar ganhar o coração para que a pessoa saia da iniquidade, a palavra diz: se ele não os atender, dize a igreja. Então, por que que é importante isso? Primeiro, porque aqui está falando a igreja diz e a igreja ouve. Então, Amém. ou seja, a igreja não é o prédio, a igreja não é um grupo específico. A igreja, no contexto assim de São uma pessoas. denominação, a igreja são pessoas, tá? Então, quando diz a igreja, diz para as pessoas que fazem parte como igreja. Sim. Beleza, e depois consideram como gentil e publicano, ou seja, realmente não faz mais parte disso. Por quê? Porque a igreja, segundo, né, a fundamentação inicial do que Cristo quis estabelecer, é o quê? É um grupo de filhos que estão sendo trabalhados para ser maduros para o cumprimento do plano de Deus na Terra. Não é um grupo social. Uhum. Não é um grupo que simplesmente só se motiva para nós sermos pessoas Felizes. felizes. Isso vai acontecer quando nós entendermos a realidade do Evangelho, da palavra e a plenitude de Cristo. Mas o ponto é, igreja é um grupo de irmãos com encargo para a cultura do reino na terra, né? Para a expansão. Então, existe um grupo. E esse grupo tem uma responsabilidade. E se tem alguém naquele grupo que está entendendo isso, mas está vivendo diferente disso, ele não deve fazer parte desse grupo. Olha que forte isso. Quem falou isso foi Jesus, tá? É. Entende-se como iniquidade aquele pecado em que a pessoa pratica e ela passa, ela perde a sensibilidade, ela não sente mais culpa naquilo, ela não sente mais peso, vira algo comum. Então, esse é o ponto mais crítico de um pecado, porque enquanto você peca, mas aquele Espírito Santo consegue te convencer de que é um erro, ele tem, isso demonstra que se há um sentimento de arrependimento, é porque o Espírito Santo consegue falar no teu coração. Ele ainda toca, ele ainda ministra, você ainda entende, existe essa interação. A iniquidade é quando há um esfriamento tão grande que o Espírito tenta, através dos irmãos, através da palavra, através de sinais, e a pessoa não enxerga. São os sofismas dos nossos dias, né? Né? É Não, uma não é mentira nem que a que pessoa não é nem que não enxerga, não quer. não quer. Não quer mudança. Entendeu? Ou, infelizmente, hoje em dia nem enxerga, né? Tem tanta gente que acha que hoje em dia aquela prática não é um pecado. É, sim, As pessoas vão também. Mas o entrando em ponto outras. é, dentro desse escopo de Mateus 18,
A igreja, inclusive, tem a responsabilidade de, né, tendo ciência, confrontar, mostrando a realidade, né? Sim. Beleza, isso é um ponto sensível, mas eu acho que é legal mostrar para mostrar maturidade, tá? Não é exposição, não é nada de maturidade aqui. Então, igreja vem do grego ecclesia, né? Que significa chamados para sair, tá? Então, quando a gente fala chamados para sair, a gente tem aqui essa estrutura que ela é dividida ali, né, em dois blocos, onde o ex significa fora de e o clésia significa chamados. Então, chamados para fora, tá? Então, existem pessoas que enxergam isso como chamados para fora do mundo no aspecto do mundo no contexto corrompido. Mas eu pessoalmente gosto de entender que a igreja ela é chamada para o mundo no sentido de ser luz do mundo, tá? Beleza. Daí a gente entende que a igreja ela tem um fundamento. 1 Coríntios 3:10 fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o firme fundamento, como prudente construtor, aonde um edifica sobre, aonde outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Então presta atenção aqui, ó. Ninguém pode lançar outro fundamento. O único fundamento existente Na igreja. na igreja é Jesus. Não existe outro fundamento. O único fundamento é Jesus. Logo, se existe um outro fundamento, não é a igreja de Jesus. Sim. Então, nós somos edificados sobre, aqui a palavra fala, o fundamento dos apóstolos. Então, Efésios 2:20 usa essa palavra, edificados, fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, ou seja, então Efésios 2:20 está sendo diferente de 1 Coríntios 3:10? Não, porque quando fala o fundamento dos apóstolos, quem é o fundamento dos apóstolos? Jesus, que ele é a pedra. Então Jesus é o fundamento, onde os apóstolos simplesmente fundamentaram. Agora, eu entendo a base, eu preciso entender o terreno. Então, o que que é o terreno? É onde, segundo as escrituras, a igreja é edificada. Então, a gente começa a chegar nessa questão das sete igrejas. Em Apocalipse 1:11 fala: o que vê, escreve em livro e manda às sete igrejas. Então, a referência é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, o que que significa isso? Isso aqui são nome de cidades. Então, Cristo é o fundamento, mas qual é o terreno da igreja? O terreno da igreja é a cidade. Então, quando a gente vai, por exemplo, ver a expressão da igreja, nós não vemos na Bíblia em nenhum lugar a referência, por exemplo, de igrejas com nome. Ah, igreja da coluna de fogo. Ah, igreja, né, Do apóstolo Paulo. do apóstolo Paulo, de Jesus. Nós não vemos essa referência. Nós vemos apenas a igreja em uma cidade. Então diz, todos esses versículos aqui você lê, todas as referências. A igreja em Jerusalém, em Antioquia, isso eram cidades. As únicas vezes que a igreja vem no plural é quando os apóstolos estão falando de um continente. Então ele diz as igrejas na Ásia. Mas mesmo assim não são diferentes igrejas, são as expressões da igreja nas cidades que fazem parte de um continente. Então, por que que isso é importante para entendermos a imaturidade? Porque quando a gente fala sobre a cultura contemporânea, a evolução da igreja ao longo da história, nós vemos que em algum momento houve a necessidade de burocratização da coisa. Isso não foi algo criado pelas denominações, foram criados pelo Estado. Então, ou seja, precisa ter um CNPJ, precisa ter um nome. Ok, mas o que nós precisamos entender é que essas coisas Movimentamos, né? criaram divisão. Então, as pessoas elas se enxergam em grupos separados. Então, nós precisamos, quando ganhamos a revelação da igreja, entender que, ainda que eu me reúna numa expressão da igreja, numa cidade que tem um nome, eu preciso entender, gravem isso.
aquela expressão não é a igreja. Como assim, Rafa? Aquela expressão é apenas um membro da igreja naquela cidade. Então, isso é uma coisa que parece ser só conceitual, mas isso faz com que você ou limite a visão gigante da igreja, porque você acha que a igreja é um prédio, é um local, é um grupo. E você muitas vezes diz assim, nós dizemos, né? Ah, qual igreja você vai? A minha igreja, a tua igreja. Você vai para a igreja domingo? O nosso vocabulário contemporâneo nunca seria dito por um discípulo de Jesus na época dele. Ô Pedro, qual que é a sua igreja? Oh, a minha igreja. E aí teu ministério? Então, isso daí é fruto de uma visão que ainda traz uma comunicação divisiva. Então, o Josiel acho que está aqui, né? Talvez ele viveu um pouquinho isso, né? Mas quem muitas vezes atua no campo missionário, eu lembro que quando eu cheguei em alguns lugares ali na África, eu falava assim, a gente tem costume, né, de falar assim, ah, de qual igreja você é? Daí eu chegava para alguns irmãos, eles falavam assim, da mesma que você. Daí eu falava, não, eu sei, mas assim, de qual igreja você é, né? E daí tinha alguns irmãos mais experimentados que falavam, da mesma que a sua. Por quê? Porque a gente ainda vive em feudos, né? E isso limita o nosso testemunho. Sim. Porque o que que é importante? Quando eu entendo essa revelação da igreja ser uma no universo e ela ter uma expressão na cidade, eu começo a me enxergar parte de algo maior naquela cidade. Então a igreja na cidade pode gerar impacto na sociedade. E isso vai fazer com que a gente tenha o quê? Com que a gente produza um testemunho. Inclusive, gente, para vocês saberem, nós aqui, né, como projeto, temos um desejo e estamos trabalhando para essa produção do testemunho da igreja na cidade. Porque quando eu entendo isso, eu vou ser intencional em me relacionar com outros irmãos. Eu sei que é um desafio, eu sei que parece utopia, mas a gente é especialista nisso, né? E desejamos isso no sentido simbólico, né, da realidade. Então é uma igreja. Então eu sou aqui esse meu irmão, né, que vai dar essa aula, ele era de Taguatinga, então ele colocou nesse Pegou o slide. PPT dele. Igreja em Taguatinga, entendeu? Então, gente, sobre esse ponto, você começa a ter essa visão mais ampla. Isso é muito importante. Agora, vamos falar um pouquinho dessa visão aqui histórica da igreja. Ele já tinha começado A gente já antes, tinha né? começado, né? Então, quando a gente lê Apocalipse 2 e 3, a gente vê as cartas da igreja, tá? Então, qual é a visão aqui que a gente quer trazer para vocês e a gente já falou um pouquinho? É que Apocalipse 2 e 3 não fala apenas com a igreja daquela época, mas ela fala sobre alguns mistérios e nós podemos constatar quando a gente lê, e eu estou fazendo questão de trazer para que vocês constatem com os olhos, é que algumas coisas que foram ditas trazem também uma visão profética sobre a evolução da igreja Ao longo dos ao anos. longo dos anos. Então, para que a gente possa ter essa constatação, né, é importante a gente entender a linha do tempo. Então, aqui a gente está colocando, ó, desde 90 depois de Cristo, né, que foi a primeira expressão ali, até século 20, tá? E a segunda vinda de Cristo, tá? Então a gente vê quando a gente lê Apocalipse 2 e 3 que dentro dessas referências das igrejas, a gente tem aonde? A gente tem até Pérgamo, a igreja que já passou, né, pela nossa linha do tempo histórico, né? Não existe mais essa referência. E de Tiatira até Laodiceia, nós vemos essa igreja que vai até a segunda vinda de Cristo. Mas deixa eu dar um pause aqui. É, Para. Como assim, Rafa? Você está falando que Tiatira ainda existe hoje em dia? Calma, deixa eu tentar explicar isso de uma maneira um pouco mais simplista. Quando a Bíblia ela traz algumas referências, principalmente quando a gente fala, né, em escatologia, mas não só em escatologia, quando a gente fala num todo,
a gente tem que entender que existem ganhos que elas se dão em vários níveis, né? Então, o primeiro ganho é ali o ganho para aquele momento histórico, né? Que houve ali naquela época. Então, o que Jesus falou para os discípulos foi o ganho para eles. O que ele falou para a igreja em Éfeso, para a igreja em Éfeso daquela época, que viveu naquela época, que tinham presbíteros, que tinham irmãos. Segundo ganho, o ganho pessoal, ou seja, ele repreende, ele ensina, ele edifica coisas que eu posso ganhar no meu aspecto pessoal da minha vida, né? E o terceiro aspecto, que obviamente isso não é também toda a palavra que a gente tem essa referência, é o aspecto profético. O que é o aspecto profético? É o aspecto que se perpetua em gerações, que mostra sobre o futuro. Então, por exemplo, quando a gente vê a visão de Daniel, a gente vê ali claramente a visão de Daniel mostrando referências que têm a ver com, né, questões que envolvem a tribulação, a grande tribulação, que ainda nem aconteceu, né? Se bem que tem umas pessoas que acham que já rolou, né? Olha, tá tão difícil que de vez em quando eu até penso, né, gente? Brincadeira. Mas assim, então aqui, obviamente, a gente trouxe essa visão no aspecto profético, tá? Da evolução até a volta de Cristo. Então, para a gente entender isso, a gente pegou alguns pontos importantes. Então, Então, só para. O que que é o profético que ele está falando? As características que lá em Apocalipse 2 fala de Tiatira, depois de Sardes, as características dessas igrejas, elas são presentes no perfil da mentalidade de igreja nos dias de hoje, certo? certo. Então, beleza, a gente já estudou até Tiatira, tá? Então, hoje a gente vai passar rapidinho Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos tentar passar rapidinho, senão a gente vai aqui em Sardes e Filadélfia. Mas vamos lá, tá? Então, Tem esses 5 pontos, né, que são padrões em todos os livros, em todas as cartas. Então, o primeiro ponto é o significado do nome de cada cidade. O nome como o Senhor Jesus se apresenta para cada igreja, então é diferenciado, é o ponto 2. O terceiro é o ponto de correção, né, de alinhamento, né? exortação ali de Cristo para aquela igreja. O quarto ponto é uma promessa direcionada para aquela igreja. E o quinto ponto é quem tem ouvidos, ouça ao vencedor. E aí esse padrão muda de uma carta para frente, né? Esse quinto ponto é o que revela realmente se A está igre... nessa linha do tempo futura ou passado. Sim, porque as 3 primeiras cartas têm um padrão que é quem tem ouvidos, ouça ao vencedor será dado algo. E de Tiatira para frente, inverte. E aí a Ao gente. que vencer. Sim. Então, futuro, ao que vencer, né? Beleza. Então, em Éfeso, nós vemos que, né, o nome significa igreja desejável. O Senhor, ele anda no meio, né, dos candeeiros, que significa essa questão, né, da vida da igreja, dos responsáveis e tudo mais. Mas ela perde o primeiro amor. Então, essa primeira expressão da igreja é quem? A igreja primitiva. Sim. É a igreja de Atos 2:42. Então, eles tinham tudo em comum, eles caíram na graça do povo, eles eram desejáveis, eles eram atraídos, né? As pessoas eram atraídas até ele, mas perdeu o primeiro amor, né? Beleza. A segunda expressão é Esmirna. Então, a palavra Esmirna vem de mirra ou sofrimento. Então, a maneira que Jesus se apresenta é: esteve morto e tornou a viver. Beleza. Ser fiel até a morte. Então, esses 3 pontos iniciais mostram que essa expressão é a igreja do século I até o século IV, que é quem? A igreja perseguida. Foi a igreja após Atos 2:42, que a gente começa a ver mais presente a partir de 9 com Paulo. E é a única igreja que não há um ponto de exortação ali. Ele traz pontos mais sobre a persistência que essa igreja tem que ter, porque muitos irão morrer Eles entre foram eles. fiéis até a morte. O que aconteceu? Os primeiros discípulos morreram pelo evangelho.
E muitos outros irmãos cristãos, historicamente, a gente vê isso acontecendo, né? Aconteceu, né? Sim. Beleza. Pérgamo representa a união ou casamento. Uhum. Então nós vemos que aqui fala que o Senhor se apresenta como uma espada de dois gumes, né? Que Olha que tremendo. corta, né? Que rompe, que, né? Faz essa separação, Afeta e né? faz essa separação. Agora, por que isso? Porque a igreja entrou num processo de casamento. Então, quando a gente vê a igreja, né, No do século século IV. 4 ali para frente, a gente começa a ver o quê? A gente começa a ver essa união da igreja com costumes, ou seja, nós vemos ali que quando Constantino assumiu, ele começou Unificar, né? a A política unificar com o o Estado, tendo o Estado. cristianismo como igreja oficial de Roma. Então, a igreja inflou. As pessoas elas não eram mais cristãs por causa do preço que elas pagavam para ser cristãs, de morrer pelo evangelho. Não, elas tinham inclusive benefícios. Então, elas não eram de fato discípulas, né? Por Então, isso que ela desce um degrauzinho aí da linha dos ensinamentos dos apóstolos, tá até, vendo? Ela deu até uma aqui, ó, desviada. até aqui tá 100%. Aqui já começa a ter desvio. Então, a gente começa a ver historicamente mesmo, né? Essa questão da adoração e tudo mais, né? Então fala que essa igreja era saudável até a morte de Antipas. Antipas significava ali um irmão que, né, ele era agradável a Deus. Porque ele trazia essa exortação, né? Exortação à Entre os irmãos. igreja. Quando ele morre, há esse desvio. Então o Senhor ele traz uma promessa e Tiatira a gente vê essa questão do sacrifício incessante. Então vemos aqui, né, ainda descendo um nível que Por causa dos mostra ensinamentos de os Isabel. ensinamentos se Puxa, você vem pra perdendo. cá que eu não enxergo. Tá? Então fala aqui, ensinamentos de Jezabel, promessa ao vencedor. Então nós vemos aqui, quando fala dessa questão de tolerar o trono de Jezabel, de tolerar, o Senhor ele começa inclusive a falar sobre O essa trono de questão Satanás, né? dos nicolaítas, ele começa a trazer essa referência do leigo e do sagrado, do que sabe mais e do que sabe menos. E a gente começa a ver claramente o que aconteceu pós, né, Constantino, que foi essa questão da institucionalização da igreja, que virou, na verdade, o catolicismo naquela época, né, que tinha essa divisão clara dos sagrados e dos leigos, e a Bíblia fica inacessível e fica tudo distante e muitas coisas, né? Beleza, agora vamos a. Então, todas aqui, quem tem ouvidos, ouça. Beleza, agora vamos a Sardes. Vamos ler? Sim. Quem pode ler aí? Vamos ler aí. Estamos falando demais, né? O José eu tinha falado aqui, não tinha visto. Ele falou que essa questão da igreja é quase tipo que Deus que você adora. Então vai lá, Fabi, lê aí então. Qual que é a igreja? Sardes. Não, Sardes. Consegue ler, Fabi? No capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Agora abriu que eu for, peraí. Você fala mais pertinho, que tá meio distante. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Assim declara aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as suas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Continua? Pode ter tudo, né? Sim, pode ler? Se, se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante de Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão,
e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Uau, muito forte. Vamos continuar? Quem pode ler o próximo? Já lê Filadélfia e Laodiceia. Daí a gente só volta dando um reforço. Quem pode ler aí? Filadélfia e depois Laodiceia. Puder, fala aí no chat ou levanta a mãozinha. De alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Então vai, Fabi, você. Já continua até a Laodiceia, tá? Diretão. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Assim declara aquele que é santo e verdadeiro e possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados os teus pés, e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo, do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Uau! Beleza. Então vamos lá. Vamos só voltar aqui, ó. Então a gente vê o quê, né? Nós vemos claramente um, um processo em Sardes. Sardes representa a restauração. Então, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, está falando sobre a intensidade do Espírito de Deus, né? Porque não existe mais de um Espírito Santo, só existe um Espírito Santo. Então está falando sobre isso, né? Então é assim que Jesus se apresenta, os 7 Espíritos de Deus, a intensidade do Espírito Santo. Então, quando a gente vê, por exemplo, Ponto crítico, esses né? pontos, a gente vê claramente que Sardes é a igreja que tentou buscar uma restauração. Então, se você for ver na igreja, por exemplo, ali, a partir do século XVI, através de Lutero, né, e vários outros reformadores, houve uma movimentação diante da igreja católica que foi a tentativa de uma restauração. E daí você vê claramente, tem nome de que vive. Então nós vemos que daí começou essa questão dos nomes, porque até então era realmente a igreja em cada cidade também aqui, né? E nós vemos o quê? Que diz, tem nome que vive, mas está morto. Então, obviamente, tá, gente, o que eu vou falar aqui é bastante sensível, eu quero que vocês Sim. ponderem, não estou querendo dizer que isso é aplicável para todas as expressões, mas claramente nós vemos aqui
né, nesse contexto histórico, uma tentativa de voltar para a igreja primitiva. Mas nós vemos hoje muitas igrejas históricas que você vê que realmente parece que existe ali uma mornidão, está morto na questão da realidade do espírito, né? Então o Senhor ele traz esse ajuste, né? Fique alerta, né? Uhum, Senão eu posso apagar o seu nome. Olha que forte isso, né? uhum. Então ele está começando a falar, ó, quem tem ouvidos ouça. Então quem tem ouvidos ouça. A Esclarecedor, gente né? precisa ouvir, a gente precisa ficar atento, né? Sim. E daí ele faz promessas ali, ao que vencer eu vou dar vestes brancas, né? E o que é importante a gente colocar aqui também é que assim lá como o Constantino faz a, a união do Estado com a religião, né? Talvez ele realmente tenha tido um encontro verdadeiro Claro, no cristianismo e entendeu que ele, por estar ali numa posição de poder, ele poderia fazer isso, porque ele não entendeu que o poder da igreja não era da forma política que ele estava habituado. Então, talvez ele, por uma experiência, quis já impor as coisas que não, Deus não pediu para ele fazer isso, né? E por isso que veio o desvio. Da mesma forma, quando vêm os reformadores, a restauração também creio que veio de uma experiência profunda com o Espírito e movido pelo Espírito para a restauração de muita coisa. Porém, a forma como foi conduzida, né, que começou a surgir as múltiplas denominações, foi a partir daí é, que houve esses, né, como eu posso dizer, essas bifurcações. Talvez também não era isso que exatamente o Senhor tenha pedido, entende? Então, são pontos que a gente tem que falar que talvez foi uma motivação boa. todos foram, Mas né? quando a obra é de Deus, o nosso cuidado tem que ser muito forte, entende? De ser conduzido realmente como Deus quer que seja. A obra é dele, não é nossa, né? Sim. Beleza, daí a gente leu Filadélfia. Então quando a gente lê Filadélfia, a palavra Filadélfia vem de amor fraternal. Então o Senhor se refere a santo e verdadeiro. Olha, a representação de Jesus para cada igreja representa o quê? Um ajuste, Uma uma resposta. resposta àquela igreja. Então, olha que forte. Fala assim, ó. Tem pouca força, ou seja, é uma expressão de irmãos que não tem tanta força, não tem tanta representatividade, Sim. mas não negou o nome de Jesus e guarda a palavra. Então, nós precisamos entender que essa é a igreja que o Senhor deseja para a realidade da volta dele, Sim. que é a Eu tinha igreja que vai. mencionado que só Esmirna não tinha nenhum ponto assim de exortação, mas essa também não. Filadélfia não tem. Então fala assim: conserva o que tem, para que não Sim, seja tirado. Então, aqui é algo para a gente realmente ter Filadélfia como a nossa referência, porque eles preservavam esse amor um com o outro, mesmo sendo pequenos no contexto de expressão, eles têm isso. Então, nós cremos muito nisso, tá? e aqui um ponto daquilo dos filhos maduros, né? Essa é a igreja que talvez o que nós cremos, é esse entendimento da revelação da igreja verdadeira, né? Porque não é sobre um lugar que eu frequento, mas é sobre uma consciência e a igreja que parte da igreja que eu me torno, né? Sim, Então, esse grupo aqui, que as pessoas, cada um está numa expressão de igreja, numa congregação, aqui nós dessa reunião. Mas aquilo que nós estamos nos movimentando para essa consciência, talvez seja isso, entende? Esse grupo que não vai ter uma representatividade, um nome ou um templo, sim. mas aqueles que entendem, e é muito profundo, porque no versículo 10 fala assim: como guardaste a palavra da minha paciência, minha versão fala assim, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, né? Então, isso a gente crê que Cremos, essa é a igreja arrebatada, né? Que no momento da grande tribulação seria poupada, que são porque os ela filhos guardou. Seriam maduros, os filhos que maduros. conservam a palavra, que guardam o nome, que são fiéis. Então, esse é o nosso desejo. Não somos presos
ilimitados a nenhum aspecto que não seja a realidade da igreja. Isso daqui não tem a ver com você deixar de reunir ou não reunir em uma expressão, mas é que você, com a revelação da palavra, entende que a igreja ela é infinitamente mais Então, profunda. considerando ali a linha dos ensinamentos dos apóstolos, é a única que nos tempos de hoje volta ao alinhamento. Exatamente. Ela volta a esse alinhamento da palavra. Sim. Rafa, existe alguma expressão histórica de expressões disso aqui? Denominacionalmente você não encontra, né? Mas você vê, tá, no século XX e até antes, muitos irmãos sendo despertados para essa realidade e edificando a igreja em suas cidades, tá? Voltando para essa questão. Então, é bem sensível, mas assim, estou falando aqui a mérito de informação. Acho que vale a pena depois vocês procurarem, estudarem e conhecerem, por exemplo. Então, existe uma movimentação na Inglaterra dos Irmãos Unidos. Nós vemos na China irmãos conectados ao Watchmani. Nós vemos movimentação nos Estados Unidos, irmão Dong Yulan, no Brasil. Então, são pequenas expressões, mas que não é sobre um grupo, uma denominação, mas foram essas manifestações de irmãos que são realmente fervorosos na palavra e desejaram viver isso. No Brasil, vou falar aqui para vocês dentro de um contexto histórico que acho que é legal vocês saberem. Alguns desses irmãos, né, que tentaram genuinamente trazer essa visão, eles talvez não foram tão sábios, eles foram tão ferrenhos na revelação que eles chegavam muitas vezes assim para ter reunião com outros grupos e na hora que os irmãos ganhavam a visão, eles falavam: "Ó, então, agora que você ganhou, tira o nome da sua denominação, vamos ser um". E daí, obviamente, isso é um baita desafio. E daí, quando os líderes não entendiam isso, eles falavam: "Pô, você está dividindo, isso é Babilônia". E daí, por conta disso, alguns desses irmãos, eles foram conhecidos até como seita e tal, mas na realidade a gente, eu e a Pri, né, a gente conheceu várias dessas expressões. Eles não estão necessariamente dentro de um único grupo, assim, né? E, cara, muito Depois a gente conheceu o puro. Deide lá na África, que tinha essa mesma. Por exemplo, lá em Moçambique, a gente conheceu o Deide, que ele. O Justino também da Frontiers, né? Sim, tinha essa. Ele lá nas ilhas, lá em Moçambique, eles edificam essa questão da igreja na cidade, Com essa com essa mentalidade. mentalidade. Então é legal vocês saberem, tá? Porque isso não é algo que as pessoas conhecem tanto, porque normalmente eles não têm nome, É. tá? Mas Não, e existe como a essa. igreja do Senhor, nós cremos que há milhares dessa no mundo Porque todo, não é né? sobre um grupo, mas sobre Sim. irmãos sendo despertados para isso. E sobre um movimento do espírito, né, sobre a terra, para que isso aconteça. Qual a visão minha particular, Rafa? Da Pri? Sei. Fala a Olha, tua. senão você para, hein, meu? Tô zoando. Brincadeira. A minha visão é que realmente isso não está restrito a um grupo. Isso, a Ah, com igreja de certeza. Jesus não está restrito a um grupo. Está restrito, na verdade, está relacionado a irmãos que ganham a revelação e Sim. assumem a responsabilidade de produzir um testemunho, E, tá? inclusive, cremos que em cada uma dessas igrejas que são mencionadas aqui, quando fala que há um vencedor, nós cremos que são esses irmãos que ganharam a consciência, em cada um desses grupos, né? Sim. Amém. Para vocês saberem, tá? Eu e a Pri, a gente reúne numa comunidade de fé chamada Simples Comunidade Cristã em São Paulo. E esse aqui, Algo Nos Somos, não tem nenhuma questão específica de ser de uma expressão ou de outra. Lá na África, a gente reuniu na igreja em Joanesburgo. Em São Paulo, quando a gente voltou do Brasil, a gente reuniu com os irmãos da igreja em São Paulo. Então, independente da tua expressão, o mais importante aqui nesse estudo é a revelação.
Beleza? Beleza. Leia aí, Laodiceia, pra gente terminar. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso. Agora vem chapuletar. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a mais pesada aqui é Laodiceia. E olha Tanto que que é a única que no gráfico tá para cima, fora da. agora para cima significa que está mais alinhada? Não, Não, tá está mais desviado. alinhado está mais desalinhado no sentido da soberba. Então, olha o que diz aqui. Você pensa que é rica, que nada tem falta E que, e que sabe e tudo. que sabe tudo, mas é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha isso. Isso é Jesus falando para a igreja. Então isso é um alerta para todos nós. Por quê? Porque nós vemos que isso é uma expressão muito atual da igreja dos dias atuais. Infelizmente. Infelizmente, nós vemos as expressões das igrejas, principalmente essa questão mais institucionalizada, Sim. muitas vezes, né, com desvios no sentido de ter um dono, de ter uma estrutura e de ter todo um contexto de, eu sou melhor, eu vou ser a maior igreja da cidade, eu vou ser isso, nós vamos ser o melhor. Nós Todas, somos os melhores, né? ou nós Uma visão de que somos não há falta nada, aqui dentro temos a tudo. minha visão, mas aqui tá certo. Então, isso representa a igreja de Laodiceia. Sim. Então, nós precisamos cuidar, porque nós vemos isso nos dias atuais. Então, olha isso, né? Então, Laodiceia, Significa opinião do povo comum. E o Senhor, ele se expressa como o Amém. é Uau! o fim, né? O Amém é a conclusão. Amém é assim seja. Tipo assim, eu vou mostrar quem eu sou. Sim. Então, nós vemos o O que? desvio é a O soberba. desvio é a soberba. Então o Senhor ele fala, ó, eu tô à porta. Por que que a gente coloca aqui mais perto da vinda de Cristo? Porque aqui o próprio Cristo fala, eu tô à porta e bato. Tô chegando. Sim. Tô batendo, knock knock, né? E ele diz, né, que você compre colírio para abrir novamente os olhos, né? Sim. Então, nós vemos aqui realmente Compre essa. ouro, compre roupas brancas e unja teus olhos com colírio. Então, o Senhor está falando aqui basicamente de voltar à santidade, ao arrependimento, Sim. E à origem. o versículo 19 também traz o ponto de que haverá repreensão. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Quantos amo, né? Então, vou falar uma coisa aqui, daí é só a visão Uma é uma perspectiva, perspectiva. não é a verdade absoluta. Ore por isso, mas quem crê nessa questão pré-tribulacionista ou pós, né? Nós cremos no pré e no pós. Nós cremos que o Senhor ele vai buscar os vencedores, que é a igreja que está alinhada, e a Filadélfia que vai vir pré-tribulação, ou seja, você vai arrebatar, e a parte da igreja, que é Laodiceia, vai passar pela tribulação para ser disciplinada.
Significa que não vai ser salva? Não. A salvação não é por obras, é graça. É imerecida, mas vai haver. E aqui está escrito, né? Eu a repreendo, né? Sim. E eu castigo aqueles que eu amo. Se for Então zeloso, ele diz: arrepende-te. arrepende-te. Então o Senhor ele quer que Laodiceia se arrependa. Sim. Então é possível se arrepender nos dias atuais ou vai se arrepender, né, na autoridade do Senhor, o Amém. Então, gente, muito legal, né, essa visão. O que vocês acharam? Faz sentido, né, essa perspectiva histórica? Vocês já tinham ouvido falar disso? Já tinham tido algum estudo nesse sentido? Nos deixe saber, eu queria ali que, para a gente encerrar, queria que pelo menos 2 ou 3 pessoas compartilhassem. Todo mundo puder compartilhar no chat também seria legal, mas eu queria que quem deseja compartilhar aí falando, abrindo o áudio puder, levanta a mãozinha igual o Josiel, a gente queria ouvir. O que é o compartilhar, tá? Para quem tá chegando, compartilhar é só dar a tua... Comentário. Nossa, ganhei sobre isso, te pensei nisso, me veio aquilo. O que você ganhou, tá? Não tem certo, não tem errado. Vai lá, Josiel, abre aí teu áudio. Boa noite, gente. Paz. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Bem. Essa a última leitura, né, de Odisseia, ela, ela dá uma impressão de umas palavras pesadas, mas eu estava lendo e eu senti tanto amor de Deus nessa palavra. Eu senti o coração de um pai que quer que o filho volte para o caminho, entende? Ele está falando, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, cara. Ele mostra a condição do filho. Você está assim. Você está assim. Complicou e volte. E eu tô falando isso pra você porque eu te amo, cara. Tá entendendo? E essas palavras fortes, essa Amém, palavra de um amém. pai que ama muito. É para despertar, para fazer o filho acordar. Entende? É verdade, amém. O filho que tá atordoado, tá distraído. E o pai tá querendo fazer o filho despertar, entende? Então, assim, eu vejo tanto amor de Deus nisso aqui. Eu vejo o coração do pai amoroso, que ama o filho, que não quer ver o filho se perder. Amém. Está tentando trazer o filho de volta para a realidade, de volta para Glória a Amém. sair Deus. dessa condição miserável que ele está. Amém. É isso que eu queria compartilhar. Amém. E muita Excelente graça, né? contribuição. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Vai lá, Flavinha. Abre seu áudio aí. Tem que clicar mais uma vez. Olá, tá me ouvindo? Sim. Perfeito. Eu não sei usar o Zoom no celular, não, porque eu tô me embananando aqui. Sem problema. Mas vamos lá. No lugar onde eu congrego, tem uma certa visão. Não que a gente não se prepare, por exemplo, para a volta de Cristo, e não é que esse tema ainda não seja abordado, mas sempre enfatizado de um ponto de vista assim. Em vez de você estar se preocupando com o pré-tribulacionista, tribulação, etc., procure viver aquilo que Deus está te ensinando, porque o que Ele está te revelando é o que vai te garantir você estar preparado para quando Cristo voltar. E eu gosto desse ponto de vista, sim, porque senão a gente fica só focado em aquelas revelações, as profecias que para muitos são muito complicadas, mas eu penso que o livro de Apocalipse é um livro que assim, a gente tem que ter um carinho muito grande, porque pouco que eu conheço, a gente sempre vê Cristo ali como um cordeiro, sempre nos renovando a visão de que ele morreu por nós. Então, o propósito dele até o final é mostrar o sacrifício, né, que foi feito em nosso favor, para nos levar para ele de volta. E nessa questão das cartas, eu me lembro de eu já ter sido abordada sim, né, um estudo sobre elas, mas mostrando a nossa jornada como cristão. Cada uma dessas
cartas, fases da nossa vida, Uhum. né? Que a gente está sempre atento, porque a gente pode se encontrar em cada uma delas. E para a Sim. gente estar sempre vigiando. Se a gente está, por exemplo, como a igreja de Laodiceia, que como o José falou, parece a mais grave, né? Então, é um livro que eu tenho assim um certo carinho por causa desses aspectos. E essas cartas para mim revelam, sim, gostei dessa visão que um dia foi apresentada, de ver fases que a gente pode estar se encontrando. E a gente estando atento, voltar sempre, voltar sempre, voltar sempre para aquilo, como o Rafa fala, para o Techuvá, né, para a origem. Então, eu gosto muito desse livro. Glória a Deus. Amém, Flavinha. Glória a Deus. Bênção. Obrigado por compartilhar. Manda ver, Fabi. Para mim, o que ficou muito é a carta de Filadélfia bateu bastante, porque parece, né? Tipo, é a que tá elogiando, que tá melhor, mas ela fala assim, tipo, é, cadê? Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra. Deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Não é que foi bom, foi de boa, né? Não foi. Tipo, isso ficou muito, bateu, assim, essas duas partes de, tipo, de suportar o sofrimento. Não é porque eles foram os mais brilhantes e uhul, não. É o suportar, não obedecer a palavra e não negar o nome. Foi o que deu para eles o farei do vencedor a coluna no templo de onde jamais sairá. Tipo, uau. Amém. Que demais. É verdade, glória a Deus. Amém. No Mais tempo de alguém? Deus. Pri, lê aqui. O pessoal vai escrevendo no chat. A Se mais Maíra alguém. disse: o estudo foi muito claro e bastante reflexivo, um assunto bem complexo, mas dito de forma clara e compreensível. Ganhei me atentar mais uma vez que Deus está sempre atento, nos avaliando, nos chamando e cuidando com amor. Amém. Luiz Fernando. Pessoal, preciso sair, mas queria deixar que aprendi muito sobre para olhar como estamos através dessas cartas. Já tinha ouvido algo sobre essa questão de não ter denominações, mas não nessa profundidade. Também vi muito amor de Deus nessas palavras, mesmo nas mais pesadas. Glória a Deus. Amém. É, Muito bom. Então, gente, assim, só pra gente encerrar, eu queria falar uma coisa assim, né? Que todo esse entendimento tem que nos trazer maturidade, né? E é claro que aqui, nesse encontro, talvez assim, pareça, num primeiro aspecto, algo muito voltado apenas para, talvez, líderes de uma organização, de uma expressão. Mas eu quis trazer porque isso tem a ver com todos aqueles que se enxergam ou desejam se tornar filhos maduros. Por quê? Porque isso nos traz essa repreensão no sentido de um confronto mesmo no meu espírito para que eu possa, de alguma forma, né, ser ajustado, ver como é que está a minha vida, em todos os aspectos, né? Desde quando ele fala, né? Não só para a igreja em Laodiceia, mas quando ele fala desde o início, né? No contexto de volta ao primeiro amor, né? Vê onde você caiu, se arrepende, volta à prática das primeiras obras. Depois, quando ele vai ajustando em cada expressão da igreja. Então, primeiro aspecto, né? Nós precisamos ganhar em maturidade e como responsáveis disso. Eu sou responsável do que eu aprendo, né? Segundo aspecto, é importante olhar isso para eu ficar em alerta, né? O que que significa isso? É eu entender o que é a igreja e qual o desejo de Deus para a igreja, tá? Terceiro ponto, a gente tem que ter um cuidado para que a gente não se torne crítico, né? Porque os críticos só criticam e não fazem nada. Mas eu preciso ser a resposta de Deus aonde eu estiver, Sim, né? Então, sermos vencedores aonde nós estivermos, né? sim. Você já leu da Rosana? Não. Tem sido muito relevante essas instruções. Tenho muito a aprender sobre esse assunto. Estou maravilhada a cada aula. Sinto que o temor cresce em meu coração. Desejo aprender e ser um testemunho. Glória a Deus, Rosânia. E Amém. também esse Mais algum ponto? entendimento de que
Cada parte, né, que houve desvio que a gente leu, faz parte dessa igreja, né, como um todo que o Senhor está chamando. Então, aquele lance que a responsabilidade é sempre dos que ganham a visão dos mais maduros, né? Então, o nosso olhar, o Rafa disse que não, a gente nunca pode criticar, né? Realmente tem que ser de profunda dor e intercessão, né? Para que a igreja do Senhor realmente se converta, né? Mude o sentido, no sentido de conversão mesmo, né? Mude a direção e a gente possa nos encontrarmos no Senhor, né? Esse ajuste é realmente para corações contritos que desejam a volta dele, né? Não é sobre ir para o céu, né? Não é sobre deixar de ir para o inferno. Essa visão é muito infantil, né? É sobre propósitos muito elevados, é sobre o que o Senhor quer completar na terra, né? É sobre a gente desfrutar dessa graça. Então, glória a Deus. Ganhei muito aqui hoje. Amém, gente. Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Quero falar assim, a gente está encerrando esse ciclo aqui específico sobre a igreja, mas a gente vai começar a entrar em aspectos mais práticos, né? O Evilásio vai trazer isso, é muito legal, falando sobre, por exemplo, a salvação de Deus no aspecto do corpo, da alma e do espírito, né? Eu falo muito sobre isso, mas a gente vai trazer nesse aspecto agora relacionado à igreja. Então, no corpo eu sou glorificado, na alma eu sou transformado. A gente vai falar sobre essa questão aqui, né, específica relacionado ao que significa isso, segundo a carne, segundo o sangue. Então, entender essa questão específica da graça e do reino, quando a Bíblia fala, a aplicação disso na redenção judicial, da salvação orgânica. Então, o que que significa isso? Então, são aspectos que é legal, assim, estou Spoiler. fazendo uma antecipação aqui para vocês, né? São conteúdos muito profundos para a gente entender. Então, o que que é isso? A redenção judicial aceitou Jesus, já está salvo, né? Mas a orgânica é a progressiva. Então, como é que isso acontece em termos práticos no nosso dia a dia? Então, a gente vai fazer isso trazendo essa referência do tabernáculo, né? E trazendo essa questão do corpo, da alma e do espírito. Muito legal. Fechou? Então, gente, Deus Vamos abençoe orar, todos né? vocês. Vamos orar. Que a gente possa viver essa realidade como igreja. Que a gente possa ser maduro nesse sentido, tá? Que nada limite aquilo que o Senhor ele tem para cada um de vocês, que você que talvez não esteja reunindo possa voltar a reunir, que você seja alguém que vá encontrar uma expressão da igreja alinhado à palavra, aos ensinamentos dos apóstolos. Sim, Nós não podemos tolerar, né, essa questão de algo diferente dessa realidade, amém. tá? Perfeição não há, mas a gente tem que ter esse filtro, né, Tem que ser Salto? esse filtro, porque senão a gente se coloca debaixo de um jugo de escravidão. Não sei quem aqui conhece, a gente tem um colega que é o Thiago Alicerce, ele é meio polêmico, mas ele traz alguns fundamentos que acho que é importante mencionar aqui para vocês se conectarem, para que a gente não, de maneira nenhuma, fique, né, dentro de um contexto que está diferente da palavra, tá? Sim, amém. Vamos orar? Vamos, amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Amém. Ah, Senhor, é tão bom a gente estudar, a gente buscar refletir sobre ensinamentos profundos. Hoje a gente falou sobre Apocalipse 2 e 3, sobre a igreja. E muitas vezes a gente lê, Senhor, Apocalipse, como a Flavinha falou, esse contexto escatológico, e parece que isso é tão distante da nossa realidade. Mas quando a gente busca a revelação do Senhor, o Senhor nos mostra a profundidade disso dentro de um aspecto pessoal, Senhor, dentro de uma responsabilidade atual nos dias de hoje. Então, que o Senhor possa trazer, Senhor, aos nossos corações, à nossa mente, maturidade para que nós sejamos aqueles que vão ajudar os nossos irmãos. Senhor, não deixa que nenhum desses ensinos seja, Senhor Pai, motivo de, Senhor, crítica, que a gente possa simplesmente, Senhor,
ganhar em crescimento da palavra, em revelação, que o Senhor traga para cada um aqui esse encargo de nós nos aprimorarmos, de nós nos apegarmos ao fundamento que é Cristo. Que a gente possa nos apegar, Senhor, ao terreno que é a cidade. Que a gente possa, Senhor, ser, Pai, confrontado, como Josiel falou, Senhor. Senhor, como um Pai que nos ama e a gente possa ser repreendido sempre, porque não queremos achar que sabemos tudo, não queremos errar como Laodiceia. Nós queremos sempre, Senhor, Pai, voltar à origem, Senhor. Que a gente possa sempre, Senhor, Pai, ser alinhado em Ti, te dando toda a honra, te dando toda a glória, Senhor, te dando todo o louvor, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos que vamos. Aqueles que desejarem, de alguma forma, participar também das nossas reuniões de serviço, ser voluntário, contribuir, está assistindo a gravação, chama a Pri. A Pri, ela está sendo a responsável de integrar as pessoas que querem ser voluntários. A gente está desenvolvendo algumas ações bem legais, que a gente possa produzir esse testemunho. Show! Deus abençoe. Você que assistiu a gravação, nos deixa saber depois também. Beijo, beijo. Tchau, Semana gente. que Boa vem vai ser a reunião noite. fechada e na outra a gente faz o Partir do Pão, tá bom? Aí, se o Vilas confirmar a agenda, a gente confirma, Isso. né? Show. Obrigado, Paty. Obrigado, Rô. Obrigado, Beijo, Mar. gente. Deus Arralo, abençoe. Domênica, Elane, Flavinha, Josiel, Fabi. Mary. Beijo. Mary. Até mais. Tchau, tchau, gente.